E aí, olá, você vai assistir agora a mais um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Chegou a hora de ficar por dentro das decisões e também ficar sabendo das curiosidades do TRT da Terceira Região. No programa de hoje você confere um trabalhador que ficou 24 anos sem tirar férias. Dá para acreditar nisso? TRT de Minas realiza pesquisa em busca de mais qualidade de vida no trabalho. Processo judicial eletrônico avança em Minas e começa a ser colocado em prática na cidade de Pedro Leopoldo. E ainda, trabalhador fica sem o que fazer na empresa, recorre à justiça e ganha indenização por danos morais. E um juiz reúne a família em torno de um hobby especial. Tudo isso você confere agora, aqui no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! Quem trabalha um ano inteiro vive a expectativa das férias, direito de todo trabalhador. Mas o empregador que não levou isso a sério teve que responder na justiça. Confira na reportagem de Aline Dias. Trabalhar o ano inteiro para ter direito a 30 dias de descanso. Quem é que não fica de olho no calendário, esperando chegar a hora de sair de férias? Férias é sempre uma coisa importante, é bom a gente poder ter uma época de descanso. Costumo ir para a praia, gosto muito de ir para a praia. Eu vou para o interior mesmo, gosto de viajar com os amigos. As férias é bom, a gente descansa, né? O corpo, descansa a mente, né? Ana Flávia pretende viajar para o exterior com a família em agosto. Meses antes da viagem, ela começa a olhar os hotéis e as passagens. Com o planejamento, ela garante que consegue fazer uma boa economia. Para levar a criança, eu gosto de planejar para você poder escolher o hotel de sua preferência, fazer um roteiro bacana de viagem. Então, isso para planejar com calma, acho que a viagem sai mais perfeita e em conta. De acordo com a CLT, o período de férias anuais deve ser de 30 dias corridos, se o trabalhador não tiver faltado sem justificativa mais de 5 vezes ao serviço. A concessão de férias independe de pedido ou consentimento do trabalhador, pois é ato exclusivo do empregador. O funcionário tem direito de saber quando vai sair de férias. A empresa é obrigada a avisá-lo com, no mínimo, 30 dias de antecedência. As férias, além de um direito, é uma necessidade do próprio trabalhador para o descanso devido após um período de trabalho ininterrupto. Serve também para recarregar as energias e também prover um tempo para que ele possa rever ali até a sua prática e trazer novas ideias para o ambiente corporativo. O TRT Minas julgou um processo em que um trabalhador rural ficou 24 anos sem férias. Isso mesmo, 24 anos. Na defesa, os patrões alegaram que todos os anos compravam as férias do funcionário, ato que foi considerado ilegal pela Justiça. A relatora do processo explica que a CLT permite o abono de férias, ou seja, a conversão parcial em dinheiro correspondente a, no máximo, 1/3 do período de férias. E o trabalhador precisa concordar em vender os dias de descanso. O empregado tem uma faculdade, a faculdade de, antes de terminar o seu período aquisitivo, os 12 meses que completam o direito a um período de férias, ele pode pedir ao seu empregador que converta 10 dos dias de férias em uma indenização, em um valor. Então, ele vai vender 10 dias de férias. Isso ele pode fazer. O empregador não pode obrigá-lo a fazer, mas ele, se quiser, pode pedir. A testemunha comprovou que era comum a venda integral de férias na fazenda e o trabalhador foi indenizado. As férias se realizam pelo não trabalho, não é pelo pagamento delas. Não tenhamos ilusão. Às vezes o empregado vira para o patrão e diz assim: olha, eu queria vender minhas férias, estou precisando de um dinheiro para comprar isso. A resposta do patrão nesses casos, do empregador nesses casos, tem que ser: não pode. Não posso fazer isso porque a lei não permite. Porque, na verdade, o que a lei quer é que ele saia de férias por 30 dias. TRT da Terceira Região realiza uma pesquisa entre servidores e magistrados para avaliar a qualidade de vida no trabalho. Você confere agora os resultados.
Administração, magistrados e servidores do TRT Minas conheceram os resultados do inventário de avaliação da qualidade de vida no trabalho aplicado entre os meses de abril e maio deste ano no tribunal. A pesquisa, que levantou dados qualitativos e quantitativos, foi apresentada pelo professor Mário César Ferreira, coordenador do Grupo de Estudos em Ergonomia Aplicada ao Setor Público. Quando se fala de condições de trabalho, a gente está falando do quê? Qual é o conceito de condições de trabalho? Então, condições de trabalho, do ponto de vista conceitual, diz respeito às percepções dos sujeitos em relação ao local, ao espaço, iluminação, temperatura, se tem insumos. O professor expôs, durante a reunião, um resumo dos principais pontos abordados pelos mais de 2.000 funcionários que responderam às perguntas. O total de participantes representou 43% das pessoas que trabalham no TRT de Minas Gerais. Entre os itens mais bem avaliados estão as relações socioprofissionais. Globalmente, há uma percepção mais positiva em relação ao elo trabalho-vida social, a relação entre trabalhar aqui e a vida fora do tribunal. Há uma percepção mais positiva no que concerne as relações socioprofissionais, que as pessoas estabelecem com os colegas, com os pares, principalmente nesse nível. Há uma percepção mais positiva, embora já meio, em certa medida, com um ponto de exclamação em relação às condições de trabalho, eu estou falando globalmente. Mas o levantamento aponta problemas quando se trata de prazos e cobranças. Os principais desafios para o tribunal, para os próximos anos, em qualidade de vida no trabalho, diz respeito à organização do trabalho, no sentido de regras, rotinas, procedimentos. As pessoas estão se sentindo muito cobradas, muito fiscalizadas, há muita pressão no trabalho. Eles percebem o trabalho muito repetitivo, e isso apareceu de modo mais crítico, mais negativo. E o segundo aspecto também mais negativo diz respeito a reconhecimento e crescimento profissional. Após a apresentação da pesquisa quantitativa, foram exibidos resultados qualitativos. Nesse momento, a administração teve acesso à opinião dos servidores. Também foi aberto um espaço para discussão. Para a presidente do TRT Minas, a desembargadora Deoclésia Morelli Dias, esse foi o primeiro passo para a implantação de mudanças no tribunal que vão significar mais que qualidade de vida no trabalho. Nós estamos numa fase de transição. Nunca se falou há 5, 6 anos atrás, não se falava em gestão de pessoas, nem em qualidade de vida. E nós temos investido de uma forma bem significativa na formação desses gestores. Então nós estamos numa fase mesmo de preparação e tudo que foi colocado, respondido pelos servidores, dentro da sua ótica, nos traz uma ajuda de sobremaneira importante para que a gente possa repensar uma política de qualidade de vida e ações que possam ser implementadas. Chegou a hora de encurtar distâncias. Vamos até a cidade de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Pedro Leopoldo está localizada na região metropolitana, a 46 quilômetros de Belo Horizonte. Os registros de ocupação humana são antigos, do século 17. A cidade cresceu às margens do Rio das Velhas. A principal fonte de economia é a indústria, que surgiu nas décadas de 50 e 70. Casarões históricos foram preservados. A Capela de Nossa Senhora do Rosário, em estilo barroco, foi uma das primeiras construídas no estado. Outro marco importante para a história do município foi a construção da estação ferroviária, em 1895. Pedro Leopoldo também é procurada pelo turismo, impulsionado pela Gruta da Lapa Vermelha e pelas cachoeiras. Entre as personalidades que nasceram na cidade estão o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, atual presidente do TST, e o médium Chico Xavier. A primeira vara do trabalho de Pedro Leopoldo foi criada em 1992, mas hoje já são 2 varas. A primeira conta com 10 servidores e a segunda com 12. Elas juntas recebem aproximadamente 5.400 processos por ano. E Pedro Leopoldo agora ganha agilidade nos processos trabalhistas com a instalação do processo judicial eletrônico, o PJE-JT. É o que você confere agora com a repórter Camila Cambraia.
A Justiça do Trabalho de Pedro Leopoldo ganhou mais agilidade. É que foi implantado na cidade o Sistema de Processo Judicial Eletrônico, o PJE. Estamos confiantes de que o PJE vai facilitar muito, vai ajudar muito a gente a resolver as demandas, vai facilitar o acesso ao judiciário, vai assim trazer mais celeridade, mais economia para a gente e, enfim, vai assim trazer, vai modernizar a Justiça do Trabalho em Pedro Leopoldo. A inauguração contou com uma presença ilustre. O ministro Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que nasceu em Pedro Leopoldo. Olha, a gente tem de entender o PJE como a voz de toda a justiça brasileira. O PJE é um projeto do CNJ. E a Justiça do Trabalho, de forma muito pioneira, abraçou esse projeto e tem levado o projeto à frente. No próximo ano, nós concluímos a instalação de PJE em todas as varas. É um avanço, é uma forma de melhor servir a sociedade. Autoridades, magistrados e servidores da Justiça do Trabalho prestigiaram a solenidade. A primeira ação que vai tramitar eletronicamente em Pedro Leopoldo foi protocolizada pelo advogado, representante da OAB, Gentil Cândido Viana. A partir de agora, todos os processos trabalhistas da região vão tramitar pelo sistema eletrônico. Os envolvidos na relação processual vão poder acompanhar tudo via internet. Facilita sim, fica tudo online, é muito mais prático. Vai nos ajudar no prazos, nos eventuários. A presidente do TRT da Terceira Região, desembargadora Deoclésia Morelli Dias, comemora os avanços da Justiça do Trabalho mineira. Nós estamos na 25ª instalação, né? Temos tido resultado bastante satisfatório, necessitando de alguns ajustes que estão sendo feitos. No próximo bloco você confere o Notícias Jurídicas na TV e um juiz que reúne a família nas horas vagas em torno de uma atividade muito agradável, a música. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Vamos agora às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. A trabalhadora estava grávida e foi dispensada do emprego. Após o cumprimento do aviso prévio, o empregador tomou conhecimento da gravidez e voltou atrás na decisão de rescindir o contrato. Só que aí a trabalhadora, sem qualquer assistência, pediu demissão, abrindo mão de sua estabilidade. Será que esse procedimento é admitido no direito do trabalho? De acordo com o desembargador da segunda turma do TRT de Minas, Luiz Ronan Neves Cury, a resposta é não. Ele julgou o recurso da trabalhadora contra a sentença que indeferiu seu pedido de indenização pelo período estabilitário e explicou que o pedido de demissão do empregado estável implica em renúncia à garantia de emprego assegurada pela Constituição. Portanto, sua validade está condicionada à homologação perante o sindicato da categoria, a autoridade local do Ministério do Trabalho ou da Justiça do Trabalho, conforme disposto no artigo 500 da CLT. Acompanhando o relator, a turma declarou nulo o pedido de demissão e condenou a empresa a pagar uma indenização equivalente aos salários que ela receberia durante o período da estabilidade. Um atrito dentro de um supermercado faz com que a polícia seja chamada. Aí são ouvidas testemunhas, uma delas empregada do próprio estabelecimento. Ela relata o que presenciou sem se preocupar em beneficiar o patrão. Em seguida, é advertida, suspensa e, por fim, dispensada do emprego. Para o juiz Márcio Toledo Gonçalves, que julgou a reclamação da empregada na 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, não se trata de mera coincidência.
O supermercado negou, mas ao analisar o caso, o juiz não teve dúvidas de que a empregada foi dispensada em retaliação por ter deposto contra os interesses da empresa. A conduta foi classificada de ilegal, abusiva e discriminatória, e o supermercado foi condenado a pagar à trabalhadora uma indenização por dano moral no valor de R$ 5.920. O réu recorreu, mas o Tribunal de Minas manteve a condenação. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Ficar de papo pro ar às vezes é bom. Pode até ser considerado ócio criativo. Mas ficar sem o que fazer no local de trabalho pode comprometer a vida do empregado e gerar ônus para o empregador. O brasileiro trabalha em média 40 horas por semana. Mas quem é que não gosta de dar uma pausa durante o serviço? Eu acho legal a gente dar uma paradinha, a gente conversa um pouquinho com os colegas e volta ao trabalho assim, melhor, né? Um pouquinho. Parar por alguns minutos pode até fazer bem, mas quando a pausa é de 30 dias... Foi o que aconteceu com Maicon. Após uma discussão com o chefe, ele ficou 1 mês afastado da função, mas teve que cumprir o castigo na própria empresa. Ficava no serviço sem fazer nada, apenas olhando o trabalho dos colegas. Imagina, você está no seu setor de trabalho, todo mundo trabalhando, tem outra pessoa lá fazendo sua função e você não poder fazer nada. E todo mundo rindo da sua cara, debochando, entendeu? Foi totalmente oprimido para mim, entendeu? Sofri demais. Segundo esta consultora organizacional, o ser humano precisa ter sempre uma atividade. A falta de ocupação pode trazer problemas para a saúde mental e desencadear uma série de doenças, como a angústia e a depressão. Afeta a autoestima, né? A pessoa tem um processo de menos-valia frente aos colegas, isso atrapalha o processo de sociabilidade dele dentro da empresa. E pode acarretar na própria pessoa um processo de adoecimento em termos de exclusão, ele se sente excluído do restante das pessoas da empresa, é prejudicial, não é adequado. O ideal é que as pessoas estejam alocadas em atividades e de acordo com o seu perfil e da forma como elas possam ser mais produtivas e que também busquem a realização profissional. Em Belo Horizonte, um funcionário era obrigado a ficar sem fazer nada dentro da empresa. Durante 2 anos, ele ficou numa sala como esta, sem computador, sem telefone, sem nenhuma tarefa para ser desempenhada. Tudo isso porque uma vez ele reclamou com o chefe que estava trabalhando demais. O caso foi julgado no TRT Minas. Segundo o relator do processo, o tratamento recebido pelo trabalhador foi humilhante. O trabalhador que é contratado para prestar um serviço, além de ser obrigação de trabalhar, é também um direito dele sentir-se útil trabalhando. Então, quando a pessoa é colocada compulsoriamente na ociosidade, é uma forma realmente humilhante e degradante no ambiente de trabalho. Para o desembargador, este foi um caso típico de assédio moral e a empresa foi condenada ao pagamento de uma indenização de R$15 mil. Qual é a finalidade dessa indenização? São 2 as finalidades. A primeira delas, dá uma compensação para a vítima. E a segunda finalidade da indenização por danos morais é uma finalidade pedagógica, preventiva. Para um Estado que nasceu patrimonialista e marcado por relações assimétricas e unilaterais, a CLT promoveu uma verdadeira revolução como protagonista de um novo modelo jurídico. Como todo instrumento normativo, ela se adequou e se adequará sempre à necessidade da realidade social.
não são apenas, portanto, nessas 7 décadas, apenas uma codificação de normas. Muito pelo contrário, é um sistema vivo de direitos e deveres que, ao serem assimilados, também vão sendo construídos pela aplicação e pela interpretação que lhes são dados pelo Poder Judiciário. Por isso, eu costumo dizer que eu vejo a CLT hoje como uma jovem e revigorada senhora. O artigo 764, que diz sobre a conciliação, que é um marco revolucionário também na CLT. Este artigo, ele mantém ainda até hoje a sua redação original. Diz o seguinte, que os dissídios individuais ou coletivos, quando submetidos à Justiça do Trabalho, serão sempre sujeitos à conciliação. Isso quer dizer que é necessário, é requisito essencial, que ao propor uma ação, as partes ao sentarem para a audiência, o juiz propõe a conciliação. O acordo não é obrigatório, o que é obrigatório é a tentativa de conciliação. Em qualquer fase do processo, o acordo pode ser celebrado. E celebrado e homologado pelo juiz, o acordo se torna lei entre as partes. A tentativa de conciliação, então, é primordial e necessária no processo do trabalho, sob pena de trazer nulidade a este mesmo processo. E no direito pátrio, desde a época das ordenações do reino, a conciliação integrava obrigatoriamente o processo. A nossa Constituição Imperial de 1824 estabelecia a obrigatoriedade de proposta de conciliação em todos os processos. E a consolidação das leis do trabalho trouxe para o processo do trabalho este instituto, que, repito, permanece atualíssimo no decorrer dessas 7 décadas. E por este traço, por ser conciliatória, essencialmente, a Justiça do Trabalho foi duramente criticada durante longos anos, sendo chamada de feira de direitos ou de balcões de negócio. Hoje, muito pelo contrário, é modelo de modernidade e, por isso mesmo, conciliar é legal. Nas horas vagas você confere um juiz que reúne a família em torno da música, uma verdadeira comunhão de talentos. Roda aí o VT. Olá, o Nas Horas Vagas de hoje é com o magistrado da Justiça do Trabalho desde 1991. Mas o assunto de hoje com ele é a música. Estou falando do juiz do trabalho do TRT Minas, Dr. Antônio Gomes de Vasconcelos. Doutor, obrigado por nos receberem na sua casa para a gente falar um pouquinho de um dos hobbies, a música. Pois é, um prazer tê-lo aqui, vamos conversar. Doutor, como é que é isso? Como é que o senhor, quais são os hobbies que o senhor tem aí fora desse trâmite da Justiça do Trabalho, que a gente sabe que é trabalhoso, é oneroso? Olha, sobra pouco tempo, né? Principalmente no meu caso lá, além da Justiça, eu dou aula na Universidade Federal. Então, mas mesmo assim, eu não deixei de cultivar coisas que eu gosto desde a adolescência, por exemplo, a música. Vamos começar com a música então, doutor Antônio Gomes? Podemos. Mas me conta uma coisa, quando é que o senhor encontra tempo para se dedicar ao violão? É só nos fins de semana e às vezes altas horas da noite e às vezes até de madrugada. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. E é o momento da gente conhecer a família que também faz parte da vida musical do senhor. Sem dúvida, com prazer. Essa é a Eliana, minha esposa, né?
Esse aqui é o Tiaguinho Eduardo, e esse aqui é o Otávio Augusto, são minha família. Eliana, como é que é essa coisa da música na família? É um encontro de todos? É mais um motivo para se encontrar, para poder se divertir? É um momento que a gente tira de interação, né? Então, nos momentos, assim, nos tempos vagos, nas horas que a gente está com lazer, nós temos uma salinha aqui que a gente reúne, vamos brincar com os instrumentos, vamos jogar. Então, a música faz parte dessa interação familiar. E a gente vai conhecer agora essa família, um número que eles prepararam especialmente para o Nas Horas Vagas, nessa sala de música que a Eliana falou. Vamos lá? Qual que é o número que a gente vai mostrar primeiro aqui para quem está nos assistindo? O Otávio vai mostrar o número dele, né, Otávio? Eu vou tocar com ele uma musiquinha aqui. Família talentosa aqui no Nas Horas Vagas, e a gente vai chegando ao final deste programa. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa e vamos encerrar com música aqui no Nas Horas Vagas. Esse programa tão musical, ainda mais musical no final com Bob Dylan. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchauzinho!